E se eu te dissesse que o despertar da consciência não começa com resposta, mas com uma crise de identidade? Existe um momento do despertar da consciência em que tudo parece desmoronar por dentro e, ao mesmo tempo, começa a fazer sentido. Eu não sei como explicar isso, mas quase ninguém fala sobre a confusão que vem junto com isso. Quem passa por esse processo geralmente se questiona o tempo todo. Eu mesma me perguntava: será que eu estou mudando ou só estou confusa? Para mim, tudo começou de uma forma bem sutil. Eu comecei a questionar tudo: a forma como eu vivia, as minhas crenças, os meus comportamentos e até os objetivos que eu perseguia. Esse movimento, inconscientemente ou conscientemente, não sei, acabou me isolando. É, mas não foi um afastamento das pessoas por falta de afeto, muito pelo contrário. Foi como se eu precisasse de silêncio para conseguir me ouvir de verdade. E foi justamente nesse silêncio que algo começou a se transformar. Em vez de apenas alimentar dúvida, eu passei a buscar respostas. Conforme eu fui me isolando, eu fui muito mais procurando respostas para as minhas perguntas, que antigamente eu, de certa forma, não corria atrás para tentar entender o que eu estava sentindo. Isso se tornou muito maior internamente. Foi como se, não, agora eu preciso entender quais são as respostas, o que eu preciso fazer para ter as respostas dessas perguntas que estão, de certa forma, me sufocando. Aos poucos, essa busca começou a trazer clareza. E quanto mais clareza eu tinha, mais surgia a autoconfiança, que era algo que eu não tinha tanto, na verdade. E porque quando você começa a entender quem é, naturalmente passa a confiar mais em si. Você deixa de viver tentando corresponder às expectativas dos outros e começa a reconhecer o próprio caminho. E hoje, olhando para trás, eu percebo que esse processo não foi apenas um despertar da consciência, foi, na verdade, uma metanoia. Eu, particularmente, eu não sabia o que era metanoia. Talvez muita gente nunca tenha ouvido falar nessa palavra, mas metanoia significa uma transformação profunda da mente e da consciência. Uma mudança tão intensa na forma de pensar que ela acaba transformando toda a sua maneira de viver. E foi isso que eu senti comigo e, na verdade, está acontecendo. É por isso que eu estou nesse processo. E por isso que, quando eu penso no despertar da consciência, essa palavra que faz mais sentido para mim, metanoia, não como uma definição absoluta, mas como a melhor forma de nomear aquilo que eu vivi e estou vivendo, uma transformação real, de dentro para fora. E foi nesse processo que me levou ao isolamento, à busca por conhecimento, também à meditação. Eu queria ouvir cada vez menos o barulho do mundo e cada vez mais aquilo que minha alma estava tentando me mostrar. E para mim, esse processo nunca foi apenas sobre descobrir qual profissão seguir, quanto dinheiro ganhar ou quais metas alcançar. Era muito mais profundo do que isso. Era sobre descobrir como eu queria viver. Que tipo de pessoa, na verdade, eu queria ser. E foi nesse momento que valores como gratidão, paz interior e presença
deixaram de ser apenas palavras bonitas, passaram a fazer parte da minha vida. Eu entendi que a vida sempre vai ter momentos de caos, medo, insegurança. Isso faz parte da experiência humana. O que mudou foi perceber que eu não controlo o que acontece comigo, mas controlo a forma como escolho responder a cada situação. E isso, de certa forma, foi libertador. Entender que depois do caos existe sim a transformação. Toda crise carrega uma oportunidade de crescimento. Se estivéssemos dispostos a aprender com ela, a gente teria uma evolução muito mais rápida e o processo seria muito mais interessante. Pelo menos é o que está acontecendo comigo, que eu consigo enxergar. Hoje, quando eu enfrento uma dificuldade, a minha pergunta deixa de ser por que isso está acontecendo comigo e passou a ser o que essa situação está tentando me mostrar. Essa simples mudança de perspectiva transformou completamente a minha maneira como eu vivo. Também percebi que ninguém consegue tirar a minha paz e a minha gratidão ou o meu amor pela vida sem a minha permissão. As pessoas podem me machucar, me decepcionar ou até me desafiar, mas a forma como eu escolho responder continua sendo uma decisão minha. E é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês têm sim o controle. Externamente, o que acontece, vocês não vão ter o controle. Isso é fato. Mas como você lida com isso, como você passa a enxergar isso, você tem sim o controle. E eu acredito que é justamente aí que muitas pessoas acabam se perdendo. Elas entregam o próprio poder às circunstâncias, às atitudes dos outros, sem perceber que a verdadeira liberdade começa quando assumimos a responsabilidade da nossa forma de viver. Hoje, eu posso dizer que esse despertar, ou melhor, para mim, essa metanoia mudou completamente a minha maneira de enxergar a vida. Ainda estou nesse processo, ainda tenho muito o que aprender, ainda tenho muito altos e baixos, mas faz parte da evolução, é por aí mesmo. Mas olhando para trás, eu posso dizer com toda a certeza, valeu a pena e continua valendo todos os dias. Eu espero que o meu vídeo de alguma forma tenha te ajudado e quero muito agradecer por assistir. Muito obrigada e até o próximo vídeo.